Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 128. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Cântico de romagem, ou cântico de peregrinação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Pai Santo e bendito, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por este dia em que nos reunimos como família bendita do Senhor, para adorar a Ti, engrandecer o Teu nome, dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Sim, Pai. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e sairmos daqui edificados pelo Teu Espírito que fala por meio dela e nela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Christopher Gardner é um empresário norte-americano que teve que lidar com muitos problemas na sua vida, muitos desafios de vida. Ele passou por uma situação de pobreza extrema, a ponto de ter que até mesmo dormir na rua e em abrigos com o seu filho de 2 anos. A história de sua vida se transformou em um livro e também teve uma adaptação cinematográfica, que vocês conhecem muito bem, que é aquele filme intitulado A Procura da Felicidade. Esse título do filme é muito interessante porque felicidade, meus irmãos, é algo que as pessoas buscam. As pessoas buscam felicidade, contentamento, alegria o tempo todo, até mesmo de forma inconsciente. E o nosso salmo vai falar sobre esse assunto. O nosso salmo fala sobre uma vida, ou ter uma vida muito feliz. O salmo de número 127, que é o anterior, ele é interessante porque ele trabalha como nós podemos ter sucesso na vida, nos nossos empreendimentos, com a bênção do Senhor. Empreendimento aqui eu não estou falando em investimento financeiro, tá? Mas em tudo que nós fazemos na vida, em todos os nossos planejamentos, Então, assim como o Salmo 127, o 128 vai mostrar a mesma ideia, vai falar dessa mesma ideia, como alguém pode ter sucesso na vida com a bênção do Senhor. O Salmo 127 fala que tudo é ineficaz, sem a bênção de Deus. Lembra lá que ele fala que se o construtor não, ou melhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, mesmo que nós façamos coisas, mesmo que a sentinela, os vigias, guardem a cidade, se o Senhor não estiver com ela, não adianta nada. Mesmo que nós construamos coisas, se o Senhor não cooperar conosco, se o Senhor não nos abençoar, de nada adiantará. Então, o Salmo 128, ele vai mostrar o outro lado da moeda, vai mostrar o lado humano da coisa. O 127 falou da perspectiva divina, digamos assim, que nós dependemos do Senhor para tudo. Sem Ele, tudo é ineficaz. O Salmo 128, por sua vez, vai mostrar o outro lado da moeda, a nossa participação, a nossa contribuição naquilo que nós fazemos para termos uma vida de contentamento, Então, ele enfatiza aqui o que o ser humano pode fazer para ser feliz. E a resposta é temendo o Senhor e guardando os seus mandamentos. Quando isso acontece, então, Deus abençoa de Sião tanto as famílias, quanto também toda a comunidade da aliança. É isso que o Salmo 127 vai nos mostrar. Mas 2 coisas precisam ser esclarecidas aqui antes de nós entrarmos no texto propriamente. Dentro do livro dos Salmos, a primeira coisa que nós destacamos aqui, vocês sabem muito bem que existem tipos diferentes de poemas. Tá? O livro dos Salmos, ele é bem rico, porque ele vai falar, ou ele vai trazer para nós vários tipos de cânticos,
vários tipos de orações, André, que são gêneros diferentes, gêneros literários diferentes. E para nós sabermos o que esse salmo e qualquer outro salmo nos ensina, é necessário entender o gênero a que ele está trazendo ali, qual o seu gênero próprio, né? E o que eu quero dizer com isso? Nós temos na Bíblia salmos de ações de graça, por exemplo, é um tipo de gênero literário. E o que acontece nesse salmo? O que o salmista vai dizer ali? Ele vai agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor concedeu a ele. Por isso que o salmo é de ação de graças. Existem salmos de lamento também. Nestes salmos, o salmista, o adorador, se dirige a Deus lamentando, se queixando diante de Deus dos seus problemas, dos desafios, das perseguições, das suas tribulações, e vai esperar em Deus, vai rogar a Deus libertação. Ele vê no Senhor a solução. Ele vê o Senhor como o seu salvador, o seu libertador. Então, esse é um outro tipo de salmo, que é o salmo de lamento, né? Existem outros mais, né? Mas indo direto ao ponto, existe o gênero literário de sabedoria, ou os salmos de sabedoria. Vocês sabem muito bem, Daniel e Edmila, que nós temos os livros de sabedoria. Jó, por exemplo, é um livro que pretende ensinar sabedoria. Ele pretende mostrar a sabedoria para você e eu andarmos. E nós temos os gêneros dentro do Salmo, os cânticos de sabedoria, né, que pretende ensinar algo mais prático da vida cotidiana. Então, a sabedoria hebraica, ela pretende ensinar esse tipo de coisa. Ela é uma sabedoria prática, não tem a ver apenas com conhecimento teórico, né? Não apenas conhecimento teórico, mas algo prático. Então, a sabedoria bíblica e hebraica vai ensinar coisas da vida prática, coisas da vida cotidiana. Normalmente, esses tipos de cânticos de sabedoria vão mostrar, por exemplo, dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio, dois caminhos, o caminho da impiedade, o caminho da retidão. Vai mostrar os destinos dessas pessoas, que é a destruição e a bênção, né? Uma vida bem-aventurada. O Salmo 1, né, por exemplo, é um salmo de sabedoria. E nós temos aqui também um salmo de sabedoria, que é o Salmo 128. Ele vai ensinar coisas da vida prática, da vida cotidiana. E ele vai nos mostrar, então, o caminho da sabedoria para alcançarmos o contentamento, a verdadeira alegria, né? E o que nós devemos saber sobre a sabedoria bíblica do Antigo Testamento é que ela expressa verdades gerais, tá? É o que ela se limita a fazer. Ela não é uma promessa que se aplica a todas as situações da vida sem exceção. Então, o nosso salmo, vocês puderam perceber, que fala do homem que teme a Deus. E esse homem, vocês viram aí, tem muitas bênçãos, né? Acontece várias coisas com ele que trazem contentamento à vida dele, Laura e André, Paula e André, de Paula, né? Então, vocês viram aí que são várias bênçãos que Deus concede ao homem que teme ao Senhor, mas veja que esse salmo ele não está prometendo absolutamente que isso vai acontecer com cada indivíduo que teme ao Senhor, tá? Ele fala de uma forma generalizada. São generalizações. Então, a sabedoria bíblica aqui ensinada não promete ou garante tais bênçãos, mas mostra que seguir o caminho de Deus muitas vezes leva a uma vida melhor, embora uma vida longe de ser perfeita, né? Uma vida perfeita virá quando o nosso Senhor Jesus Cristo vir dos céus em glória. E nós aguardamos por esse dia. Mas até lá, nós não teremos uma vida perfeita e o Salmo não está prometendo isso. Não é uma promessa, são generalizações. Ele está mostrando o caminho para a sabedoria e o caminho para o contentamento. E a prova que a sabedoria bíblica ela não promete absolutamente
as coisas que ela traz no texto, é que nós temos exemplos bíblicos contrários ao que o texto diz aqui. Vocês se lembram de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. O nosso texto fala que a mulher do homem que teme ao Senhor será como uma videira frutífera. A ideia aí, metafórica, né, tá usando uma figura de linguagem, é trazer a ideia de uma mulher que é muito fértil, uma mulher que gera muitos filhos. E aí pega lá o caso de Zacarias e Isabel. Era um casal piedoso, não era só Zacarias que era piedoso, Isabel também era piedosa. E eles eram inférteis. Né? Claro, depois o Senhor abençoou, mas eles passaram por um período ali sem a bênção do Senhor. E Deus também não tinha a obrigação necessária de conceder aquilo a eles, porque nós sabemos que Deus tem propósitos específicos, às vezes, na vida de indivíduos. Né? Então, não entenda a Bíblia aqui, ou o Salmo aqui, como a ideia de uma promessa absoluta, né? Mas ele vai mostrar aí o caminho para a sabedoria e o caminho para o contentamento. E outra coisa que nós devemos saber também é que o Salmo descreve o ideal de felicidade dentro de Israel, tá? Dentro do contexto da antiga aliança. Quando nós lemos o pacto que o Senhor Deus fez com Israel, lembra lá que tem várias bênçãos e várias maldições. E várias bênçãos e maldições. E uma das bênçãos que o Senhor promete é exatamente que a mulher teria muitos filhos. Tá? E nós veremos isso mais para frente. Mas, embora essas bênçãos aqui sejam descritas no contexto da aliança de Deus com Israel, nós sabemos que, de alguma forma, essas bênçãos aqui descritas no texto trazem felicidade ainda hoje. Na verdade, veja aí no verso de número 2, do trabalho das tuas mãos comerás. Quem que não gosta de ver o resultado ali do seu trabalho e desfrutar daquilo? Traz contentamento. Tem casais, né? Embora muitos casais não gostem de ter filhos, né? Tem uma visão equivocada sobre os filhos, né? Sobre as crianças. Mas muitos casais gostam quando chegam, têm alegria quando chega alguém novo na família, quando tem filhos, né? Quando filhos nascem. Então, de alguma forma, essas bênçãos aqui descritas trazem ainda alegria e felicidade, contentamento nos dias de hoje. Então, eram essas as duas coisas, né? As duas coisas que nós devíamos destacar aqui antes de entrarmos no Salmo propriamente dito, né? Então, o que o Salmo pretende fazer aqui, através dessa descrição do homem devoto a Deus, experimentando uma vida de verdadeiro contentamento, é incentivar o temor ao Senhor como o caminho para a vida plena, para o contentamento. Então, respondendo à pergunta, como podemos experimentar verdadeiro contentamento, né? O Salmo vai nos mostrar aqui. O que nós vamos falar aqui hoje, meus irmãos, não é... eu não vou pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre esse assunto, sobre contentamento. A gente não vai fazer aqui uma teologia bíblica sobre o contentamento, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto e trabalhar aqui hoje. Não, nós vamos ver o que este Salmo, o que este texto específico nos ensina sobre esse assunto, como podemos experimentar o verdadeiro contentamento. Respondendo à pergunta, né, a primeira resposta é pelo temor do Senhor, que vai aí ser mostrado no verso 1 a 4. Então, como podemos experimentar o verdadeiro contentamento? Pelo temor do Senhor. Então, o verso de número 1 começa aí descrevendo o homem bem-aventurado. A palavra traduzida aqui, a palavra hebraica que foi traduzida aqui no português como bem-aventurado, ela está no plural. Bem-aventurado é singular no português, mas no hebraico ela está no plural, que traz a ideia de um contentamento intensivo, traz a ideia de intensidade. É como se alguém estivesse fazendo uma exclamação, tá? Ó, quão feliz é todo homem que teme ao Senhor. Então, está descrevendo aqui uma imagem de uma pessoa contente,
uma pessoa que está no estado de muita felicidade. É aquilo que o mundo, trazendo a imagem mais secular, né, a imagem do mundo de alguém muito sortudo, né, muito afortunado. Quando uma pessoa é muito abençoada, as pessoas falam, né, olha, essa pessoa é muito sortuda, essa pessoa é muito afortunada. Então, essa pessoa, que o mundo chama de sortuda, na Bíblia tem uma palavra específica para essa pessoa, que recebe as bênçãos do Senhor. É a pessoa que é muito feliz, ou verdadeiramente feliz, e essa felicidade, essa vida de felicidade, ela está relacionada, ou ela tem ênfase com o relacionamento correto com Deus. Tanto é que a característica deste homem que é bem-aventurado é que ele é um homem temente a Deus. É um homem temente ao Senhor. Você já parou para pensar o que é temer a Deus? O que é ser uma pessoa temente ao Senhor? Talvez se eu fizer a pergunta aqui, o que você acha que é temer ao Senhor? Cada um vai falar uma coisa diferente, porque temer a Deus traz muitas ideias, né? Talvez um dirá que temer ao Senhor significa ter medo de Deus. De certa forma, algumas vezes vai ser isso, né? A gente vê na Bíblia essa ideia. Quando Deus se manifestava de forma grandiosa, quando ele julgava, as pessoas tinham medo, né? Temiam a Deus. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Talvez outra pessoa responda que temer ao Senhor é ter uma reverência, um respeito reverente para com o Senhor. Isso é verdade também, mas não é exatamente isso que o Salmo está dizendo aqui. Temer na Bíblia, meus irmãos, muitas vezes está associado à ideia de adoração. Tá? Quando fala de alguém temente ao Senhor, a Bíblia, por muitas vezes, está falando que alguém adora ou é devoto ao Senhor. Eu vou ler alguns textos aqui da Bíblia para mostrar essa ideia. Por exemplo, Josué 24:14 diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Então, está vendo? Temer e servir, trazendo aí a mesma ideia, tá? Servir ao Senhor é temer o Senhor. Deuteronômio, ou melhor, 2 Reis 17, 33 e 35. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifício. Então, está vendo vários sinônimos aqui, mas é a mesma ideia. Temer, se prostrar, servir, oferecer sacrifícios, ideia de adoração. Tem outros textos também que falam disso, mas foi só para exemplificar e para trazer aqui essa ideia de que o temor do Senhor tem a ver com adorar ao Senhor. E adorar a Deus aqui não traga na sua cabeça a ideia de alguém que apenas canta, de alguém que vem ao culto e depois vai para casa, tá? Aqui não é essa a ideia. Embora vir ao culto, cantar aqui com o povo de Deus, ou cantar em casa também, dirigir louvor ao Senhor, isso é um aspecto da adoração. São atitudes de adoração. Mas aqui tem a ver com andar nos caminhos do Senhor. O adorador aqui, o temente, é aquele que vive a sua vida diante de Deus. Ele anda nos caminhos do Senhor. Lembra que a Bíblia usa essa metáfora de andar no sentido de viver, tá? Então, alguém que anda nos caminhos do Senhor é alguém que vive obedecendo, andando, vivendo para a glória de Deus, digamos assim. Então, é essa a ideia aqui que o Salmo quer trazer. Meus irmãos, nós vemos aqui que Deus está preocupado com o nosso contentamento. Deus está preocupado com a nossa felicidade. Muitos cristãos no passado pensavam que deveriam viver vidas tristes, viver longe de prazeres legítimos. Eles deveriam viver longe da sociedade, de tudo que podemos experimentar legitimamente com alegria. E para esses cristãos, a vida consagrada a Deus, a vida daquele que adora a Deus, era, na verdade, longe de trabalho, longe de casa, longe de filhos, mas era uma vida exclusivamente
eclesiástica, né? Muitos cristãos no passado pensavam assim. Mas veja que trabalhar, ter filhos aqui, não são coisas que impedem uma pessoa de adorar a Deus. Trabalhar, ter filhos, tanto no contexto antigo quanto no contexto de hoje, da Igreja de Cristo, estão associadas à vida de alguém que verdadeiramente adora ao Senhor. Então o texto mostra aqui que é possível ser uma pessoa consagrada e ao mesmo tempo trabalhar e ter família, né? E o texto fala também de uma vida de contentamento intensivo com coisas naturais e simples da vida que Deus concede para o nosso contentamento e para a nossa felicidade. Então, Deus se preocupa com o nosso contentamento. Ele se preocupa em abençoar o seu povo, em abençoar os seus filhos, porque Ele tem o desejo de ver a nossa alegria, né? E através das suas dádivas, Ele traz o contentamento para nós. Então, nós vemos aqui que Deus está preocupado com a nossa felicidade também, com o nosso contentamento, e Ele nos dá das suas dádivas para isso. E o texto também nos mostra que se você quer experimentar uma vida de verdadeiro contentamento com as bênçãos que Deus te concede, as bênçãos segundo o Senhor, então é preciso que a característica da sua vida seja a devoção a Ele. Uma vida de devoção que não se resume ao culto matutino no domingo de manhã, nem se resume ao culto vespertino à noite. Nós pensamos que nós somos pessoas devotas, que nós somos pessoas piedosas, que nós somos pessoas que adoram ao Senhor de verdade. Só por vir aqui ao culto, por cantar no coral, por exemplo, a gente está com concepções erradas. Tá? É uma concepção equivocada. A vida de adoração, a vida consagrada a Deus é constante. É viver consagrado a Deus verdadeiramente, não somente aos domingos, mas também durante a semana. Essa é a vida consagrada a Deus. É uma vida dedicada a Ele o tempo todo. Então nós precisamos entender isso. É isso que o Salmo nos mostra. Mas como é essa vida de felicidade intensiva? Os versos 2 a 4 nos dá exemplos de como é essa felicidade, esse contentamento. Veja aí o verso 2 a 4. Ele vai dar alguns exemplos. Vai falar do trabalho, vai falar de uma esposa, né, que gera muitos filhos, de filhos ao redor da mesa, e vai terminar no verso de número 4 com uma exclamação, né? A ideia do eis é chamando a nossa atenção. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, primeiro aí, qual é o primeiro exemplo de contentamento que o Senhor, de bênção que o Senhor nos traz para nos dar contentamento? É o trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás. Vocês sabem muito bem que Israel era um povo camponês, e o trabalho principal, digamos assim, do povo de Deus tinha a ver com plantar e colher, tá? Por isso que a ideia aqui é muito específica para esse contexto, né? Do trabalho das tuas mãos comerás. Eu planto com as minhas mãos e colho com elas, tá? E eu como aquilo que eu plantei e colhi. Então, é essa a ideia, né? Israel era um povo camponês e sobrevivido que plantava e colhia. Mas vocês sabem muito bem que esse tipo de trabalho tem vários tipos de ameaças, né? Vários tipos de situações difíceis de se lidar. Podem surgir pragas, podem surgir seca, gafanhotos, que dizimam a colheita, dizimação dos campos por inimigos, o roubo da colheita, isso pode acontecer também. Nós estamos vendo na EBD, o livro de Juízes. Lembra que, em certa ocasião, Deus castigou o seu povo por causa dos pecados que Israel cometeu, e o castigo foi enviar os midianitas para roubar a colheita, roubar a plantação de Israel, né? E realmente essa é uma situação horrível, né? De opressão horrível. Então, imagina você nessa situação também. Trabalhar o mês todo para no final vir alguém ali que nem trabalhou para ter aquilo e tirar tudo de você. Isso acontece quando as pessoas são assaltadas, né? Quando acontecem furtos e roubos.
Uma outra maneira também de perder coisas no nosso dia, nos nossos dias, é você trabalhar, você ganhar o salário e depois ter que gastar todo o dinheiro com remédios. E você não vê nada sobrar no final daquilo que você tanto batalhou para ter. Ou ter que gastar dinheiro, por exemplo, para consertar o próprio carro ou o carro do motorista em quem você bateu. Né? São coisas que acontecem com as pessoas hoje e que tiram o salário delas. Elas não conseguem comer da obra, da obra do trabalho das suas mãos. O que o Salmo está dizendo aqui? Que comer do trabalho das mãos é uma bênção de Deus, é uma dádiva. Tá? Deus concede essa dádiva também àquele que teme ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que normalmente na Bíblia, essa bênção de comer da obra das mãos, ela vem acompanhada da alegria, da satisfação por ser abençoado pelo Senhor. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua vida experimentar o bem do seu trabalho. Também isto eu vi que vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então veja que a satisfação na bênção do Senhor vem acompanhada da própria bênção. Então é essa a ideia aqui do Salmo. A pessoa come do trabalho das mãos dela. Então aquilo é uma bênção, é uma dádiva, mas ela tem contentamento, ela tem muita alegria naquilo, é algo que o Senhor concede àqueles que o temem. E meus irmãos, para comer do trabalho das mãos, é necessário que eu e você trabalhemos para isso. Então, o texto aqui, ele pressupõe o trabalho para experimentar a felicidade das bênçãos que advêm da parte do Senhor. É claro que Deus pode nos abençoar, Ele pode nos fazer comer através de outros meios não ordinários. Mas não é a maneira comum de Deus abençoar aquele que o teme. Não é a maneira comum de Deus abençoar aqueles que o temem. Deus normalmente nos abençoa através dos meios ordinários, através dos meios comuns. E qual é o meio comum aqui para experimentar o alimento e as outras coisas que nós podemos adquirir com o nosso salário? É através do trabalho. Em vários textos na Bíblia, Deus nos incentiva a trabalhar, né, por diversas razões. Nós temos texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 11 e 12, em que Paulo fala que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos para que os de fora não falem coisas da gente, não falem mal da gente. Né? Imagina, o povo de Deus vive de uma maneira preguiçosa, os ímpios vão olhar aquilo e vão ver um mau testemunho da nossa parte. Então Paulo fala, trabalhe para que ninguém tenha algum mal para falar contra vocês. 2 Tessalonicenses também 3, 10 a 12, vai mostrar ali que nós devemos trabalhar também para não sermos pesados a outros. Então veja que a Bíblia incentiva o trabalho para você também experimentar das dádivas que o Senhor concede, você que teme ao Senhor. Então isso é muito importante aqui dentro do texto. A outra bênção também é que aquele que teme ao Senhor experimenta, que é um exemplo aqui dentro do nosso texto, é os muitos filhos, ou são os muitos filhos, no verso de número 3. Então, o Salmo descreve aí uma vida feliz, como exemplo de vida feliz, ter uma esposa que dá à luz muitos filhos e também ter muitos filhos ao redor da mesa em uma refeição familiar. Tá? Não quer dizer que se você não tiver filhos, ou que se você não tiver muitos filhos, que não pode experimentar uma vida de verdadeira felicidade e contentamento. Lembra que nós estamos falando aqui do contexto da antiga aliança.
né, em que Deus promete essas coisas a Israel. Êxodo 23, 25 a 26, o Senhor diz lá ao seu povo, né, servireis ao Senhor, vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher estéril. Tá? Êxodo 23, 25 a 26, conforme também Deuteronômio 7 a 14. 7, 14. E a Deuteronômio 28, 1 e 11 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Está falando aqui da bênção do Senhor sobre Israel, para que eles tenham muitos filhos dentro do contexto da aliança. Então, o que o texto está dizendo ao israelita é basicamente o seguinte: se você se voltar para mim, você me adorar, temer o meu nome, e não adorar e temer outros deuses, você vai desfrutar das bênçãos da aliança que eu fiz com vocês. E você terá uma família de acordo com o meu ideal pactual. Então, essa é a ideia aqui do texto. Mas ela traz implicações aqui para a gente também. Você percebeu que o texto ele está falando do homem que teme ao Senhor. O texto ele dá ênfase no homem, tá? Claro que tem implicações para a mulher também, mas o texto todo está falando do gênero masculino, né? O homem que teme ao Senhor. E aqui ele é um tipo de mediador de bênção para sua esposa. Então, veja que isso traz responsabilidade sobre o homem, porque ainda hoje o homem ele é um mediador de bênção para sua esposa, assim como a sua esposa também tem um aspecto na parte da esposa também, né, de ela mediar bênção para o seu esposo. A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, e o homem será abençoado através da vida dela. Mas aqui o texto está dando ênfase no homem, né, através da sua vida, a sua esposa é abençoada. Então veja que maridos devem ser piedosos para que as suas esposas sejam abençoadas através da piedade deles, né? A esposa de um marido piedoso, ela vai desfrutar de paz, de segurança. Ela vai saber que terá alguém, um marido, um ajudante ali, um parceiro que irá agir fielmente, que agirá fielmente diante de situações difíceis e que a aconselhará biblicamente nesses momentos. Ela saberá que ele tomará decisões segundo a vontade de Deus, mesmo quando situações difíceis são desfavoráveis para isso. Ela vai saber que existe alguém que vai educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a mulher de um homem piedoso, ela vai desfrutar de bênçãos. Ele vai ser mediador de bênçãos para ela. Isso o texto nos mostra aqui, o que o texto está nos falando. Então, isso traz uma responsabilidade sobre você, marido. Você precisa ser um homem piedoso. É um gesto até de amor para com a sua esposa. A Bíblia manda amar a esposa. E uma das maneiras que você ama a sua esposa é cuidando dela e é sendo aqui, como o texto nos mostra, um homem temente a Deus, um homem piedoso. Quantas mulheres sofrem por ter maridos que andam longe do Senhor? É só você fazer a comparação. Vê uma mulher que tem um marido piedoso e vê a mulher que tem um marido ímpio. Você vai ver que é tudo diferente. Tá? A vida é completamente diferente. Mulher que tem um marido piedoso vai experimentar bênçãos na vida dela, por causa da piedade dele. Então veja o que o texto está nos dizendo. E o texto também traz implicações para as mulheres que estão solteiras. Se o Senhor abençoa a família do homem temente a ele, então os líderes de famílias precisam ser homens piedosos. E as mulheres, no caso, têm a orientação bíblica de casar com alguém crente de fato, alguém temente ao Senhor, né? Vocês, mulheres aí que estão solteiras, vocês têm o direito de escolher casar com quem vocês quiserem, hoje mais do que nunca, tá? Você tem direito de casar com quem você quiser, mas precisa fazer essa escolha com sabedoria.
né? Nós vivemos em uma sociedade em que, por vezes, ou talvez a maioria das vezes, a primeira coisa que se olha é o poder aquisitivo da pessoa. É isso que acontece, né? Bate o olho lá, já, né, já vê o poder aquisitivo da pessoa e quer ver naquela pessoa um possível pretendente, né? Um potencial pretendente para o casamento. Mas essas mulheres se esquecem que uma família abençoada não depende de quanto o marido tem no banco. Não depende, porque você vê mulheres casadas com homens ricos, muito rico, passando dificuldade no casamento, vivendo uma vida infeliz, tá? Família completamente desgraçada, mas ele tem muito dinheiro. Mas não é isso que vai trazer o contentamento, a alegria dentro do casamento. Tá? Então escolha com sabedoria. Olhe para a piedade. É claro, eu não estou falando que você não tem que ver se o homem tem condições de te sustentar. Não estou falando isso. A questão aqui é prioridade, tá? A questão é essa. A questão é prioridade. É isso que eu estou falando. É a ênfase. Então, quantas mulheres sofrem por causa do mau caratismo dos líderes de família? Homens que têm muito dinheiro, mas são homens de mau caráter. Tá? Então, o texto chama aqui as mulheres a pensar bem com quem elas devem casar, né? Indo para o final aí da nossa exposição, e a segunda parte, mas caminhando já para o final da nossa exposição, a segunda resposta para a pergunta como podemos experimentar o verdadeiro contentamento é pela bênção do Senhor, verso de número 5 a 6, é o que nos mostra aí esse texto. Vamos ler esses versos de 5 a 6. Leiamos. O Senhor te abençoe. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, meus irmãos, no centro da vida nacional de Israel estava Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E por que era o centro da vida nacional de Israel? Porque era onde estava a casa de Deus, o templo do Senhor, onde o Senhor habitava, né? Jerusalém era não apenas o centro político de Israel, mas também era o centro religioso. É de lá que o Senhor, ou era de lá, né, que o Senhor expandia a sua bênção sobre todo o seu povo. Então, por ser o centro de toda a terra de Israel, somente se Jerusalém prosperasse, os indivíduos seriam abençoados, prosperariam e poderiam continuar a desfrutar das bênçãos de Deus. É por isso que o Salmo aqui fala de Jerusalém, né? E lembra também que o contexto de peregrinação até o templo para adorar ao Senhor em uma das 3 festas principais de Sião, ou do povo de Deus. Então, há um elo aqui, você percebe que há um elo entre a vida do indivíduo, ou a vida particular, e a vida comunitária do povo de Deus. Então, há um elo aqui, uma conexão entre essas duas coisas. Então, as bênçãos aqui, elas partem do Senhor e ali do centro de Israel, Jerusalém, para o homem temente a Deus. Esse final aí, né, o Senhor te abençoe desde Sião, é como se fosse um sacerdote, né? Talvez fosse o sacerdote impetrando ali a bênção sobre o povo de Deus, sobre os israelitas na época, né? Vocês sabem muito bem que na Bíblia, e o texto menciona isso aqui, viver muito tempo era um sinal da bênção de Deus. Então, viver muito tempo para ver seus netos, filhos dos filhos, a expressão aqui, né, é uma expressão semítica. Em vez de falar netos, ele fala filhos dos filhos, mas a ideia aqui, obviamente, é de netos, né? Então, viver muito tempo para ver netos era sinônimo de uma vida, além de longa, uma vida muito
feliz, né? Nós vemos isso em Gênesis 50, 23, Jó 42, 16 e Provérbios 17, 6. Então, o Salmo fala dessa bênção aqui e no final expande o horizonte das bênçãos sobre todo o povo de Deus, né? Paz sobre Israel. E o salmista aqui está desejando a paz de Deus, o shalom, né? Sobre todo o povo de Deus. Então, meus irmãos, perceba que é possível ter contentamento através de bênçãos básicas, bênçãos simples que o Senhor concede ao seu povo, que o Senhor nos concede. Perceba que o Salmo não fala de nada grandioso. O Salmo não está falando de nada grandioso. Deus não está falando aqui que o homem temente ao Senhor vai viver em palácios, vai viver em mansões. O Salmo não promete aqui que o homem que teme ao Senhor, trazendo aqui para o nosso contexto, né, terá muita fama, terá muitos seguidores, patrocínio de grandes marcas, viagens pelo mundo afora. Mas ele fala de coisas básicas da vida. Se alegrar com aquilo que vem do resultado do seu trabalho, né, de filhos. É disso que o Salmo fala, de ver netos, são coisas simples da vida, né, que trazem contentamento. Então perceba que é possível viver contente, feliz, com coisas simples que o Senhor nos concede, que o Senhor dá ao seu povo. Salmo, terminando, nos chama a temer o Senhor, o que é, em outras palavras, ter uma vida de sabedoria. Então, a primeira coisa que devemos fazer para ter uma vida sábia e, consequentemente, uma vida de contentamento, de felicidade, não é seguir conselhos de influencers, de livros de autoajuda, de qualquer outra pessoa que proponha outros caminhos para nós. O caminho para a vida feliz de contentamento é temer o Senhor, é andar, viver constantemente nos seus caminhos, obedecendo a sua vontade. E nós precisamos sair daqui hoje entendendo que o texto bíblico nos chama a isso. Mais do que olhar para as bênçãos que aqui o texto diz, ele quer que nós olhemos mais para o nosso dever. Tema ao Senhor, ande nos seus caminhos. Esse é o segredo para uma vida de contentamento, para uma vida de felicidade verdadeira, segundo as Escrituras. Então, que o Senhor nos abençoe e nos conceda andar nos seus caminhos para que tenhamos, de fato, uma vida feliz, segundo a sua graça e misericórdia. Amém.